pela medicina espiritual, que a causa primária é o espírito, você está trabalhando na causa. Então tem todo esse aspecto que envolve essa informação, por isso é muito importante ter a informação. Até aí tudo bem? Alguma pergunta? Podemos seguir? Alguma colocação? Bom, ninguém falou nada. Vamos seguindo e vamos passar para o próximo slide, porque é importante a gente ir passando assim, porque como tem informações importantes ali para nós, em termos de entendimento de texto, a gente vai fechando aí para não ficar nenhum ponto aberto aí no entendimento nosso. Então, continua Emmanuel. Deixa eu passar aqui. Ó. Semelhante descontrole apresenta graus diferentes, provocando lesões funcionais diversas. A cólera e o desespero, a crueldade e a intemperança, os desvarios do sexo e as viciações de vários matizes formam criações inferiores que afetam profundamente a vida íntima, impondo às células distonias pelas quais se anulam quase todos os recursos de defesa, abrindo-se leira fértil à cultura de micróbios patogênicos nos órgãos menos habilitados à resistência. Olha, isso aqui é uma informação importante, mostra para nós um mundo que mesmo o espírita que não mantém um estudo constante, ele não tem isso na mente. É importante a gente entender isso. O que ele está falando? Ele está falando que todos esses sentimentos, e aí a gente vai buscar lá na Gênese, capítulo 14, quando fala de fluido, quando ele fala da característica, até física mesmo, material do fluido, que ele fala assim, ó, a cada tipo de fluido, seja ele dulcificante, irritante, calmante, toda aquela classificação que ele dá, ele tem uma característica físico-química atuante nele. E Kardec conclui ali o seguinte: a qualidade dos fluidos são tanta quanto a dos sentimentos existentes. Cada sentimento qualifica o fluido de uma maneira. Se o sentimento, podemos ver assim de uma maneira geral, se o sentimento ele é bom, é claro que a característica do fluido vai ser boa. Se o sentimento é ruim, a característica vai ser ruim. E cada sentimento vai impor uma alteração físico-química ali que vai atuar. Então, olha só. Se você parte desse princípio, todos aqueles sentimentos que Emmanuel cita ali, cólera, e todos os outros desvarios que ele coloca ali, eles vão impor na nossa saúde, e aí a gente está falando no nível do corpo espiritual, porque o pensamento vai atuar e aquilo que a gente sempre fala. A qualidade do meu pensamento, eu jogo fluidos ou deletérios ou salutares dentro do meu complexo como ser humano, meu ser integral. E aquilo ali vai começar a fazer o quê? Vai agir dentro do organismo perispiritual. Essa visão o espírita tem. Se bem que alguns têm dificuldade de entender, apesar de todo mundo aprendeu lá na base, que o corpo é retrato do perispírito. Todo mundo lembra disso. O perispírito é a forma do corpo físico. Só que é o seguinte, muita gente boa que tem esse conhecimento, porque todo mundo recebeu isso é básico, não consegue enxergar que o corpo espiritual tem órgãos. André Luiz deixa claro isso. No estudo lá de Evolução em Dois Mundos, nos estudos mesmo de nosso lar, Missionários da Luz, Mensageiros, Obreiros da Vida Eterna, toda aquela sequência onde ele mostra os atendimentos no plano espiritual, fica claro ali que o corpo espiritual tem uma organização e tem órgãos que são sutis. E aí que a gente fala, e eu já escutei muita gente boa falar, não, André Luiz viajou na maionese com isso. Mas se você raciocina, se o corpo espiritual é a forma do corpo físico, ele tem que ter, o corpo físico é reflexo do que está no corpo espiritual.
Então ele tem que ter. E André Luiz, contra Emmanuel também ali, fala muito das células sutis. E também um outro detalhe, além dessa visão da organização, é claro que vai ser um pouco diferente, e André Luiz fala isso lá. Nós vamos ver isso lá na frente, quando falar de perispírito, e quando entrar nesses detalhes de mecanismo e de entendimento disso, que ele coloca assim, olha, tem essa estrutura. E ele é o físico, porque ele é a forma, porém com uma diferençazinha na organização genética e na de alimentação, na digestiva. Por quê? Porque no plano espiritual você não reproduz espíritos e a alimentação é um pouco diferente. Aí ele bota isso numa proporcionalidade assim. É claro que eu estou me referindo a espíritos que já se afastaram dessa dependência material. Só que, quando você visualiza o planeta Terra e os espíritos que estão em torno, no encarna e desencarna para a Terra, eles ainda têm essa constituição, porque não tem como. Claro que ela é mais sutil, mas não tem como você tirar essa estrutura para botar depois para ele reencarnar. Basta a gente pensar lá nas informações de André Luiz em Nosso Lar, lá no departamento de reencarnação, aqueles espíritos com o planejamento do corpo físico, não é? Lá com as plantas, né? Parecia que era o modelo dos corpos, para planejar exatamente o quê? Alguma alteração lá no corpo espiritual para refletir no corpo físico e ajudar em alguma coisa para que ele obtenha o instrumento necessário para ele cumprir os desígnios da reencarnação dele, que tem o objetivo dele progredir. Então, tudo isso para o espírito é muito importante que ele tenha essa visão, o espírito que eu estou falando, nós, espíritos que estamos encarnados, para entender melhor essas colocações. Porque muita gente fala, não, o pensamento influencia, o pensamento influencia. Mas é igual aquilo que a gente escuta aí, a humanidade toda, ou a grande maioria da humanidade, na teoria, é tudo espiritualista, ou seja, acredita na vida depois da morte. Mas quantos agem assim? Quantos vivem como se isso fosse verdade? Tanto que isso é algo que as religiões professam, mas não é ainda confirmado pela ciência. A ciência não aceita isso ainda, não comprova isso, não fala isso abertamente. Diz, olha, nós sobrevivemos, nós estamos aqui. Não, quem fala isso é religião. Então tem que ter esse cuidado todo, e essa visão nossa ainda tem mais algo que a gente tem que ficar atento e incorporar também nesses ensinamentos, que é a presença desses micro-organismos sutis, os miasmas, quando se fala micróbios patogênicos. Por quê? Você tem toda uma fauna aí sutil que vai produzir essas coisas. E pior, tem essas informações todas quando André Luiz narra lá nos atendimentos, e geralmente são aquelas instruções dos espíritos que estão direcionando determinados trabalhos que ele está acompanhando, e observar, está vendo ali, ó, aqueles pontos escuros, aqueles ataques ali, aquelas formas, pensamentos. Então, olha só, não adianta a gente ter a informação só nesse nível superficial se você não incorpora isso como verdade. Porque a gente vai sempre ficar falando isso, mas não vai ficar tomando cuidado. Então, vamos prestar atenção em algo que está aqui, que é muito importante até para o momento atual. Quando ele fala que tudo isso, todos esses sentimentos e viciações de vários matizes formam criações inferiores que afetam profundamente a vida íntima, que vai impor às células distonias. Ou seja, tu imagina hoje, quando a gente sempre fala na situação que nós estamos passando hoje em dia, sobre a pandemia, né? Nós falamos sempre das notícias que rolam, do pessimismo, do medo que se impõe, dessa aura toda aí de insegurança que está permeando aí a cabeça de todo mundo. Então você vê, por isso a importância também
dos pensamentos dos religiosos, não só do espírita, mas daqueles que acreditam que Deus está no comando, que Jesus realmente comanda isso, que tem espíritos, a espiritualidade fazendo o possível para nos ajudar, que nós não estamos sozinhos, né? Que não estamos aí abandonados. Você imagina, todo um pensamento serve para duas posições. A pensamento otimista e no bem. Viva o amor, dando essa vontade de que os outros que estão, que eu não esteja passando um problema direto, um problema assim grave, mas eu sei que outros estão passando, eu vibrar pela ajuda do próprio espiritual, eu vibrar pela melhoria da saúde do outro, que o outro consiga passar pelas dificuldades dele. Tu imagina a força desse pensamento. É uma maneira a gente imaginar a força do pensamento contrário, dessa onda de medo, de incerteza, de insegurança, de sofrimento mesmo. Então, quanto mais isso estiver presente, mais favorável vai ser a esses desequilíbrios celulares no corpo espiritual e, como consequência, você vai ter uma reação lá no corpo físico. E outro negócio, quando tem tudo isso, assim, quais se anulam essas distonias nas células sutis, anulam todos os recursos de defesa. Olhem disso. O que nós temos falado sempre que a gente pode na questão da imunidade, de construir uma imunidade. Não é só a imunidade pelo aspecto material que a gente constrói, não. Está bem claro que a minha postura como espírito, o meu pensamento, o meu equilíbrio, ele vai influenciar diretamente na conquista dessa imunidade. E na prática a gente vê exatamente isso. Porque que uns são contaminados, outros não são. E mesmo aqueles dentre os que estão contaminados, a reação em cada um é diferente. Pode estar até, vamos dizer assim, sendo... Como é que eu vou te dizer? Sendo assim exposto até às mesmas situações, sendo tratado pelos mesmos medicamentos materiais, você acaba ali tendo diferença de comportamento, exatamente por quê? Por causa desse comportamento mental, da postura mental de cada um, que a gente poderia até falar assim, é uma imunidade que vem de dentro para fora, não é construída pelos medicamentos, é construída pela postura mental do espírito. Então, isso aí também é muito importante a gente entender. Está claro aí esses textos? Podemos continuar? Então, como não houve, vamos passar para o texto seguinte, continuando ainda com Emmanuel. Continua o texto de Emmanuel dizendo o seguinte: é assim que muitas vezes a tuberculose e o câncer, a lepra e a ulceração aparecem como fenômenos secundários, residindo a causa primária no desequilíbrio da vida interior. Todos os sintomas mentais depressivos influenciam as células em estados de mitose, que é a parte de recriação, que ela vai se subdividindo, estabelecendo fatores de desagregação. Por outro lado, importa reconhecer que o relaxamento da nutrição constrange o corpo a pesados tributos de sofrimento. Aí, você vê, Emmanuel chama a atenção nossa para o problema mental, em que ele fala algo assim muito importante, é que esse desequilíbrio da vida interior, ela é a causa da maioria dessas doenças, porque ele passa essas doenças para um nível de fenômeno secundário. Por quê? Exatamente porque a causa primária está no desequilíbrio da vida interior, na vida do espírito. Então, tem algumas doenças, o câncer é um deles, que a espiritualidade sempre fala,
que tem origem em vidas anteriores, a doença kármica. Então, e aí o depressivo, vamos generalizar, falar assim, é tudo que leva a gente para baixo, né? É toda aquela postura de desânimo, de negatividade, ela vai influenciar essas células e a gente sabe que a origem, a renovação celular, ela, num tempo muito curto, ela renova as células do corpo, né? Tirando algumas partes do corpo que não são renováveis, mas a grande maioria, grande percentual do corpo é renovável. Então, se você vai renovando essas células com desequilíbrio, a renovação vai espelhar no corpo físico de uma maneira desequilibrada. Isso é a parte espiritual do negócio. E um outro fator importante, que o relaxamento da nutrição constrange o corpo. Então é aquele negócio, o carro tem que estar numa condição boa de funcionamento para nós termos uma reação agradável. Você vê que a espiritualidade ela não trata as coisas de uma maneira milagrosa, como nós estávamos acostumados antes, né? Nós descarregávamos tudo na conta dos espíritos, na conta de Deus, de Jesus, dos santos. Isso é bem característico das religiões ortodoxas. Mas aqui não. Você vê que Emmanuel fala claramente, olha, tudo bem, tem esse aspecto aqui espiritual, mas tem um aspecto material do corpo físico. Então tem que ficar uma condição bem clara ali de tipo, cuida do corpo, que é o teu instrumento. Se não cuidar do corpo, aí que a alma não vai ter suporte, porque é um instrumento de comunicação do espírito, é o corpo físico. Então, cuidar do corpo também. E, infelizmente, a gente observa algumas reações de pessoas que, ligadas à religião, e às vezes até mesmo ligadas ao espiritismo, que acha que, pelo fato de estar orando, de estar ligado, vinculado a uma religião, de ter uma fé, que ela não assim, fica isenta do cuidado do corpo físico. Ou seja, a gente não faz a nossa parte e está querendo descarregar a responsabilidade para o plano espiritual. Agora, eu observei aqui que o pessoal está falando que a minha fala está saindo um pouco picotada. Deixa eu dar uma olhada aqui na rede, como é que ela está. Enquanto isso, vocês vão pensando aí, se tiver alguma colocação. Foi um minutinho atrás, já ficou boa de novo. Já passou esse picotado aí. Então tá. Então, olha só, eu peço a vocês o seguinte, porque nem sempre eu fico olhando aqui o chat para eu não perder também o foco no raciocínio. Então, se tiver passando pelo problema, vocês avisam. Que aí, se a rede normal minha aqui não estiver funcionando bem, eu tenho a opção aqui de eu usar o celular como ancoragem aqui, e às vezes funciona melhor do que a rede quando ela está instável. Então, só peço que vocês avisem aí. Então, até Paulo, aqui, tudo bem? Oi, Paulo, pode falar. Pois não. Me permite uma parte? Claro. É que eu penso assim, vários fatores atuam sobre o perispírito. Fatores físicos, fatores energéticos, de densidade as mais variadas. A bebida é um fator que atua sobre o perispírito. Todo mundo sabe disso. Porém, o fator que mais atua, que atua de forma mais intensa e mais profunda, é o fator fluídico, sem dúvida alguma. Até porque o fluido é de natureza muito similar à do perispírito. E essa similitude facilita muito a ação. Então, digamos assim, um dia a ciência vai entrar, né, no campo energético, das energias anímicas,
e vai perceber claramente que essa interação é fundamental para o equilíbrio do perispírito e, consequentemente, do corpo físico. Só isso. Exato, perfeito. Exatamente isso. É por isso que o pensamento ele tem mais ação, porque são fluidos sutis que são semelhantes à constituição do perispírito. Então, realmente é isso. Eu estou vendo aqui que tem uma pergunta sobre o AVC. Olha, o que a gente pode falar? Não, é claro, eu não tenho conhecimento médico para falar disso. O que eu vou dizer é o seguinte: cada caso é um caso. Toda situação que você tem que separar. A gente vai falar até daqui a pouco de uma maneira mais geral sobre essas influências. Qualquer mazela dessa, ela vai provocar algum distúrbio, alguma sequela no cérebro. Então, o que acontece? Você pode ficar com alguma restrição psicomotora. Então, isso aí é muito inerente à necessidade do espírito. Aí vai envolver a condição material daquela encarnação, mas a gente pode falar assim que, acima de tudo, isso tem a ver com a necessidade do espírito. Porque esses eventos, eles estão, a gente pode dizer que estão programados. A gente lembrar lá eu falei no departamento de reencarnação ainda há pouco, eu não vou lembrar do caso especificamente, mas de uma maneira geral, André Luiz dá a entender ali para a gente que há algumas alterações ali no corpo físico que elas vão ser feitas para, vamos dizer assim, facilitar o cenário que o espírito tenha que ter ali naquela encarnação. Estou lembrando de uma coisa aqui que Inácio Bittencourt falou para a gente sobre a marcação do corpo espiritual. Ele disse que tem técnicos no plano espiritual que, quando eles estão traçando o planejamento reencarnatório, eles pedem algumas situações, assim, que, por exemplo, mexe aqui para que, quando eu tiver com 60 e poucos anos, me aconteça um problema assim, assim, assado. E ele falou que esses técnicos, e ele colocou aqui, eu lembro até que os companheiros que são médicos, que participam lá no Medicina Espiritual, perguntaram assim, se esses técnicos seriam semelhantes aos médicos da Terra. Inácio falou assim, olha, o conhecimento de vocês são pargos perto do conhecimento deles. Tecnicamente, eles têm um conhecimento, uma precisão, assim, vocês ficariam abismados com a precisão dessas alterações que eles fazem para poder eclodir naquela época e ter aquele problema determinado. Então, isso pode parecer alguma coisa assim, muito fantasiosa, mas a gente pode explicar, dar um exemplo que a gente tem na vida prática e que mostra como é possível, se você conhece aquele mecanismo, você provocar isso. Então, é um troço bem simples, que talvez não seja assim, de conhecimento de todos, mas quando a gente explicar, claro, é algo simples. E tem nos tanques de reação, em qualquer indústria, uma indústria que você tem um tanque que você tem que fazer aquecimento, que seria parecido com a panela de pressão. A panela de pressão todo mundo usa, eu lembrei agora aqui, que aí tem uma referência mais próxima, tem aquele pininho lá em cima, que é exatamente para quando atingir uma determinada de pressão ali, ele libera o vapor ali para equilibrar e não deixar estourar. Nos tanques de reação em indústria, eles têm uma saída, só que ela é vedada, porque tu não pode ter perda ali. E ele é feito geralmente com os discos de carbono. Então, esses discos são preparados de acordo com a característica do tanque, para segurança, assim, ó, se ele aguentar, vou chutar um número só para entendimento, se o limite dele é aguentar uma pressão de 100, faz esse disco para ele estourar com 95. Então, cara, pelo conhecimento da característica do material, ele usa aquele disco veda aquela saída, e para a segurança do tanque, para você não perder o tanque, estoura aquele disco lá de carbono. Então, é mais ou menos
Isso que o cara faz lá. O cara vai e mexe em algumas coisas com conhecimento técnico, e sabe, isso aqui vai estourar. Como a gente pega aí, por exemplo, pega uma resistência de chuveiro. O cara sabe que a vida útil daquilo ali, no máximo, é tanto tempo. Porque com o tempo aquilo ali vai enferrujar, vai romper e você tem que comprar outra resistência. Tudo isso é baseado em quê? No conhecimento do material que você está manipulando. Então, isso que eles fazem lá exatamente é uma preparação, mas tudo para atender o quê? A necessidade de progresso do espírito. Então, essas doenças todas, apesar de ter a ciência médica, ter um conhecimento geral dela, você tem as particularidades que são inerentes à necessidade de cada espírito e à própria resistência de cada um, conforme a gente está vendo aí. Então, a mesma doença sendo tratada da mesma maneira, nas mesmas condições, vai ter reação de uma maneira numa pessoa e de outra maneira em outra. Tanto que, às vezes, a pessoa passa por um AVC e não fica com sequela nenhuma. Às vezes, com uma intensidade muito maior do que a outra passou. Então, isso tudo tem a ver com a resistência individual, com a necessidade reencarnatória e por aí vai. Agora, a parte falar tecnicamente disso eu não tenho condições, porque é aquilo. Por isso que a gente está falando, a medicina espiritual, ela não é só para médicos. É muito mais a gente usar o quê? O conhecimento espírita do que o conhecimento médico. Então tem todo esse histórico aí que a gente está colocando. Podemos voltar lá para Emmanuel? Paulo, só um minutinho. Só para fechar o meu raciocínio aqui, comparando que você compara ali o motorista do carro, para a gente poder entender sobre alimentação, é como se fosse o combustível, então, do carro. Isso. No caso, a combustão precisa da gasolina e do oxigênio. Senão não tem combustão. Isso aí. O oxigênio seria tudo psíquico, no caso. E exato. Porque já alimenta não é... Seria isso? Olha só, não é o oxigênio ser psíquico. Vamos dizer assim, a combustão ali, não só a combustão, o combustível, a máquina, tudo que você faz é só jogar exatamente o que a gente faz no nosso carro. Tudo que eu pego o carro e levo ou para a oficina, para a lanternagem, para qualquer coisa, eu mantenho o combustível para ele andar, isso é tudo do corpo físico. Quando eu estou falando do espírito, eu estou falando do motorista. Então, como é que o motorista influencia na saúde do carro, vamos dizer, no desempenho do carro? A maneira de dirigir. Aí a gente pode até falar mesmo de coisas do volante. Aí o pessoal fala, pô, o cara que, hoje em dia, já tem muito carro que não tem isso, mas a embreagem. O cara descansa o pé na embreagem. Pô, aquela embreagem não vai durar muito. A pessoa que freia muito, pô, o disco de freio ou os componentes do freio, ele vai estourar antes do que o outro, que é mais cuidadoso. Então, dependendo de tudo que é a maneira de dirigir e é o comportamento do espírito. É mais ou menos por aí. Eu entendi isso. O que eu quis comparar é o seguinte. Por exemplo, o carro só funciona com a parte de oxigênio e combustível. Então, nós humanos precisamos da necessidade do alimento físico e o ar comparando como que o nosso estado psíquico. Porque se o ar for ruim, a combustão não funciona direito. Tem que ter uma mistura exata do alimento e do caso psíquico, espiritual, simbolizando, no caso, o ar, o oxigênio. Pode ser, porque o fluido sutil pode ser comparado ao oxigênio aí nesse caso. Eu poderia entender meu raciocínio e fechar aqui, beleza, valeu. É isso aí mesmo. Vamos lá. Continuando com o texto do nosso Emmanuel, ele fala, enquanto encarnados, é natural que as vidas infinitesimais que constituem o veículo de existência retratem as substâncias que ingerimos. Nesse trabalho de permuta constante, adquirimos imensa quantidade de bactérias patogênicas, que, em se instalando comodamente no mundo celular, podem determinar moléstias infecciosas de variedades de vários caracteres, compelindo-nos a recolher, assim, de volta os resultados de nossa imprevidência. Mas não é somente aí ao domínio das causas visíveis que se originam os processos patológicos multiformes. Aí nós vamos avançar para continuar o raciocínio. Porque até aí ele está falando dos micro-organismos patogênicos materiais, que estão presentes na vida material. E aí ele continua.
Os demais, que são nossas emoções doentias mais profundas, qualquer que sejam, geram estados enfermiços. Os reflexos dos sentimentos menos dignos que alimentamos voltam-se sobre nós mesmos depois de convertidos em ondas mentais, que aí é o pensamento atuando no organismo perispiritual, tumultuando o serviço das células nervosas que, instaladas na pele, nas vísceras, na medula, no tronco cerebral, desempenham as mais avançadas funções técnicas. Acentua-se ainda que esses reflexos menos felizes, em se derramando sobre o córtex encefálico, produzem alucinações que podem variar de fobia oculta à loucura manifesta. Vamos parar por aqui para depois prosseguir aqui o raciocínio dessa fobia oculta e loucura. Mas aqui, nessa parte inicial que ele está complementando, ele está falando exatamente o que ele estava comentando. O que é o mundo material tem um mundo patogênico visível, de micro-organismos patogênicos visíveis, que estão ali, aparecem materialmente para a gente, desde que haja condições de proliferação dele. Então, vamos dizer assim, tu pega um alimento, a gente olha o alimento, aí podemos falar, em potencial ele tem uma vida micro-orgânica ali. Só que, se você tirar ele do ambiente de refrigeração, se tirar ele dentro das condições normais em que ele é exposto, de modo a continuar conservado, ele começa a dar margem para aparecer ali aqueles micro-organismos que você não via antes, mas pela condição ali de cultivo, que a gente costuma falar, deu condição de cultivá-los ali, eles aparecem. Da mesma maneira no mundo mental. Eles geram esses estados enfermiços, e aí a gente tem que lembrar o seguinte: estamos unidos, molécula a molécula, ao corpo físico, corpo espiritual com corpo físico. Então, tudo aí tem a comunicação que é de mão dupla, tanto do corpo físico para o perispírito, quanto do perispírito para o corpo físico. O exemplo que foi dado aí, o álcool e o fumo também, eles atacam de fora para dentro, mas ele está atingindo lá materialmente o corpo espiritual. Então, como está unido molécula a molécula, essa interferência vai acontecendo ali. Então, aquilo que eu penso e que eu desorganizo as células perispirituais, ela vai impactar as células do corpo físico. Então, essa relação estreita entre um e outro vai atingir a vida do encarnado. Mesmo ele estando encarnado, essa vida mental ela vai ter uma cota de participação importante ali no desenvolvimento da sua vida como encarnado. Então, cada vez mais, a gente entendendo a importância da manutenção do equilíbrio do pensamento. E aí, a reboque disso, você vai entendendo melhor a utilidade da prece, a utilidade de manter-se dentro do ambiente da casa espírita, no trabalho, de você manter a ocupação mental, de você não se deixar levar pelos comentários mais negativos, de pessimismo, daquela mania da gente sempre comentar mais notícia ruim do que notícia boa. Isso tudo vai criando uma predisposição. E a gente não pode esquecer o que Emmanuel colocou, que nós trouxemos lá no início, a companhia espiritual. Principalmente nos casos, porque a gente tem que ver assim, nós temos casos particulares nossos, de cobrança do passado, de coisas que nós fizemos individualmente ou coletivamente a vários espíritos. Além desses que nós atingimos, tem os entes queridos e os amigos desses. E, além disso, num nível assim que passa a não ser pessoal, seria pessoa jurídica, é das intenções. Por exemplo, se você combateu uma ideia, você foi contra uma ideia no passado fortemente, todos aqueles espíritos que foram atingidos pelo teu combate ali naquela ideia,
eles vão estar te cobrando alguma coisa. Então, a gente vê muito isso no campo religioso, não é? Obsessões que surgem de incompatibilidade de pensamento de cunho religioso, e por aí vai. Aí você pode ver facções políticas, você pode ver com raças, e com um monte de pontos aí que podem suscitar essa animosidade e que isso vai influenciar também. A gente, em todos esses parâmetros que a gente está falando, vai ter o componente espiritual influenciando também. E no caso do pensamento geral, que a gente fala de pessimismo, de medo, até de agressividade, todos esses sentimentos que a gente está falando, além disso, tem aqueles que não têm compromisso nenhum, simplesmente vibram na mesma faixa, estão ali naquela sintonia. Você está atraindo os espíritos por afinidade naquilo ali. Eles convergem o pensamento deles para aquele mesmo ponto que a gente está convergindo, e isso aí vai pipocar e vai influenciar também na saúde do indivíduo. Bom, vamos seguindo aí, pegando aquele finalzinho aqui, que, é claro, ele cita aqui o córtex encefálico, que a gente sabe que é o ponto de retenção não, de absorção, de recepção dessas ondas mentais, e ele fala que elas podem variar de fobia oculta a loucura manifesta, e aí continua o texto, pelas quais os reflexos daqueles companheiros encarnados ou desencarnados, note que ele fala aqui, ó, tanto dos encarnados quanto dos desencarnados, que o pensamento ele é transmitido aí e vai ser captado de acordo com a frequência vibratória. Ó. Que ele falou que se nos conjuga ao modo de pensar, que é exatamente isso, é frequência vibratória, e de ser, nos atinge com sugestões destruidoras, diretas ou indiretas, conduzindo-nos a deploráveis fenômenos de alienação mental na obsessão comum, ainda mesmo quando no jogo das aparências possamos aparecer como pessoas espiritualmente sadias. Isso aqui, ó, como a gente costuma falar, que assim, ó, vai comendo pelas beiradas, porque a obsessão, e isso é o cuidado que a gente tem que ter, e a percepção, a gente tem que ter uma percepção assim muito grande sobre isso. Nenhuma obsessão começa no nível 100. Isso aí a gente tem que entender. Vai começando devagarzinho, pelas pequenas coisas, imperceptíveis, e isso que é o perigo. Porque essa sugestão destruidora, e ele diz aqui que aparece direto ou indiretamente, ela se aparecer de uma maneira drástica e muito forte, você percebe. Mas se ela for sugerida lentamente, se for aderindo ao nosso pensamento assim de uma maneira bem sutil, a gente não vai notando. E quando a gente perceber, aquilo já está num nível de sintonia que se torna muito mais difícil a gente se livrar daquilo ali. Então, o vigiar e orar também serve para isso, para a gente perceber. E quanto mais cedo a gente perceber, mais fácil é de controlar e até de repelir aquilo ali. Vou dar um exemplo. Na situação que nós estamos passando hoje, invariavelmente, isso deve acontecer com todo mundo, começa a vir na nossa mente um pensamento de desânimo, um pensamento, caramba, quando é que isso vai acabar? E agora? Se isso não voltar agora, como é que vai ser? E projeta uma incerteza para o futuro que realmente ela cola, por quê? Porque nenhum de nós tem ideia do que vai acontecer. Nenhum de nós sabe quando é que isso vai parar. Observem quantas mensagens a gente já escutou do plano espiritual, nessa onda aí. Se eu não me engano, até uma fala do próprio Divaldo, que não era nem comunicação. E em algumas outras, eu já escutei algumas outras mensagens do plano espiritual, só, viver um dia a cada dia. Um dia depois do outro. No sentido de que, foca nesse dia. Passei com saúde, estou bem, consegui sobreviver, minha vida continua aqui. Exatamente para você ir fechando. Porque se você começar a projetar, porque ninguém tem, isso é interessante, se pega algo que a gente realmente não pode ter. Se alguém perguntar a qualquer um de nós aqui, quando é que vai acabar isso?
gente não sabe. Conhecimento científico. Pessoal, quando é que vai acabar? Ninguém sabe. Tem um histórico de outros países, mas até nisso, ó, os caras, quando observam o histórico dos países, eles observam que também tem diferença de país para país, que vai influenciar um monte de coisa, condição climática, postura do povo, se fez, se não fez, tamanho, que é outro troço também que o pessoal fala, né? Como se comparando um país da Europa que o tamanho dele é um estado do Brasil. Quer dizer, números aparecem aí se você se deixar levar. Então, olha só, se tu olhar lá para frente, ninguém pode garantir quando é que a gente vai retornar à normalidade. Então, esse é um ponto que, de vez em quando, começa a aparecer na nossa cabeça. Caramba, como é que vai ser? E tu, como você não tem como projetar, é menos uma defesa que você fica. Então, vamos prestar atenção nisso, os pensamentos que estão sendo sugeridos para a gente, que aparecem, justamente para quê? Para começar a iniciar ali um desespero, um processo que você não vai parar. E depois que entrou nisso, amigo, então tu pode estar sendo perturbado durante o sono, porque aí, nessa hora, aparece tudo junto. Vão vir as cobranças de vida passada, aproveitando a fragilidade da gente. Então, nós estamos tendo a oportunidade de passar por um período assim, de aprendizado para o espírito mesmo. De conseguir ir ao caminho. É o conhecimento, é a fé raciocinada nesse sentido. Por isso que a gente diz, não é a fé raciocinada dizendo que a fé do outro não é raciocinada, que eles são baseados num raciocínio deles, é diferente do nosso. Nós estamos falando que a fé espírita está baseada nesses conhecimentos, nas informações que a gente tem. E como nós temos essas informações mais detalhadas do que todo mundo, que o pessoal não acredita nisso, não é que não acredite, não tem essas informações do plano espiritual, não tem o detalhamento que a gente tem, então nós temos a oportunidade de fazer uma base mais tranquila a respeito disso. Mas realmente é algo que a gente tem que tomar muito cuidado para não nos deixar levar por essas influências. Ao detectar isso, autopasse para quem pode dar autopasse, prece para todo mundo, no sentido de me livrar desse negócio, principalmente no momento de sono. No momento que eu vou me deitar, é tentar me preparar o máximo possível para que eu não seja assediado nesse momento de liberdade de corpo físico. E uma maneira boa de a gente fazer isso é pedir, antes de dormir, para sermos levados para trabalho espiritual ou área de estudo, junto com a espiritualidade da casa que a gente frequenta, que é um artifício bom que a gente possa usar. Alguma coisa? Podemos seguir? Então vamos voltar aí ao texto de Emmanuel. Continuando, ninguém poderá dizer que toda enfermidade a rigor esteja vinculada aos processos de elaboração da vida mental, mas todos podemos garantir que os processos de elaboração da vida mental guardam positiva influência sobre todas as doenças. Há moléstias que têm, sem dúvida, função preponderante nos serviços de purificação do espírito, surgindo com a criatura no berço ou seguindo-a por anos a fio na direção do túmulo. Aqui, é exatamente uma característica que Emmanuel está colocando, que é bem lúcida. Tu vê que é bem lúcida. A gente não pode dizer que tudo tem um cunho espiritual, mas a postura espiritual influencia em todas as doenças. Por que ele fala isso? Porque tem doenças que são só do corpo. São doenças que a gente pega aqui, aí vamos voltar lá a nossa comparação, que é sempre legal para a gente entender melhor, do carro e do motorista. Tem coisas que é do carro mesmo, por exemplo, a peça desgasta. Se você vive numa área, uma maresia, por exemplo, eu estou dando um exemplo assim, que pode não refletir a realidade mesmo, mas que a gente pode entender melhor. Se você tem um carro, ele não tem uma proteção normal. Aquele carro não é aquela pintura que tem todos aqueles ingredientes que você é resistente à maresia. E você mora perto da praia,
Meu amigo, a tua lataria uma hora vai enferrujar. É culpa do motorista? Não. Ele vive ali, o cenário dele é ali. Então, por mais cuidado que ele tenha, tem uma hora que a ferrugem vai aparecer ali. Por quê? Característica do corpo, condição ambiental. Então, nem tudo, mas agora, o cuidado dele pode influenciar ali, mesmo que a origem não seja por conta dele? Pode. Porque se ele cuidar, se ele, quando estiver exposto, ele lavar o carro, não deixar que a maresia fique impregnando ali, se ele passar alguma coisa que melhore, atenue a ação da maresia, ele tá ajudando na resistência. Da mesma maneira que se ele for um cara relaxado, ele vai acelerar aquele processo ali, porque ele não vai cuidar adequadamente do corpo. Então aí, ele não é a origem, ele é motorista, mas o comportamento dele pode influenciar para melhorar, atenuando aquilo ali, ou para piorar a condição que ele tem. Ficou claro aí essa colocação de Emmanuel? Então vamos seguir. Seguindo ainda com Emmanuel. As inibições congeniais, as mutilações imprevistas e as enfermidades dificilmente curáveis catalogam-se indiscutivelmente nas tabelas das provações necessárias, como certos medicamentos figuram na ficha de socorro ao doente. Contudo, os sintomas patológicos da experiência comum e maioria esmagadora decorrem dos reflexos infelizes da mente sobre o veículo de nossas manifestações, operando desajuste nos implementos que o compõem. Que o compõem quem? O corpo, o veículo. Então, olha só, tem coisas que realmente elas vão estar lá no caminho das provações. Tudo isso que ele está falando assim, inibições congeniais, mutilações, enfermidades que são de difíceis curas, aquilo ali faz parte do cardápio que nós trouxemos para essa encarnação. São as provações necessárias para o nosso progresso como espírito. Agora, ele coloca aqui, contudo, muita coisa, a maioria esmagadora, decorre dos reflexos infelizes da mente, quer dizer, de mim. Então é como a gente lembra lá no Evangelho, causas anteriores e causas atuais. Causas anteriores seriam todas essas primeiras aqui. E causas atuais seriam aquelas que eu provoco. E os espíritos ainda falam assim para a gente, olha, se vocês cuidassem só de evitar o problema que vocês criam, meu amigo, estariam com meio caminho andado para resolver o maior problema que vocês têm. Então, é essa a colocação de Emmanuel, muito importante para cada um de nós. Podemos seguir? Tem alguma colocação aí? Então, vamos buscar mais uma vez o texto de Emmanuel na continuidade. Então, ele prossegue. Ó. Toda emoção violenta sobre o corpo é semelhante a martelada forte sobre da máquina sensível, a toda aflição malhada, com toda aflição animada, como ferrugem destruidora, sabe hoje toda carrega de distúrbio de importância do corpo físico. Está pipocando, Paulo. Está pipocando. Está pipocando? Vê se melhorou. Melhorou agora? Melhorou. Então, por enquanto, é só a proximidade do microfone. Deixa eu puxar mais ele aí. Está dando eco. Então, muito próximo. Peraí. E agora? Tá, como é que está agora? Fala novamente. Como é que está agora? Melhorou. Melhorou? Então, vamos lá. Então, aqui, ó, o que a medicina fala dessa influência mental no corpo físico é a doença psicossomática. O pensamento sombrio adoece o corpo, são e agrava os males do corpo enfermo. Isso aí hoje a ciência pega, mas ainda não consegue enxergar isso como a alma, como o espírito. Essa individualidade. Um dia vai chegar, e esse dia cada vez se aproxima mais. E nós vamos continuando aqui com o pensamento de Emmanuel. Se não é aconselhável envenenar o aparelho fisiológico pela ingestão de substâncias que o aprisione ao vício, é imperioso evitar também os desregramentos da alma que lhe impõem desequilíbrios aviltantes, quais sejam aqueles auridos nas decepções
e nos dissabores que adotamos por flagelos constantes no campo mental. Então, no campo íntimo, desculpe. Que você vê, é toda uma postura do indivíduo no cuidado, tanto com o corpo quanto com a alma. E hoje, olha só, isso ainda é um problema sério. A maioria de nós ainda está naquela situação de nem respeitar o impedimento material que algumas substâncias impõem para nós. Por exemplo, muita gente ainda fuma, mesmo sabendo que o fumo está lá no própria cartela, dizendo lá dos problemas que aquilo causa. Então, a gente continua fazendo, eu não falo do fumo, que é mais claro, mas também ingestão de alguns tipos de alimento. Quer dizer, a pessoa que tem problema alimentar, que tem que evitar gordura e evita, o problema que tem açúcar e não evita. Então, cada qual no seu cada qual. Mas, assim, é algo como se eu falasse assim, ó, tu não pode botar esse combustível no carro, senão o carro vai ser prejudicado, e a gente bota assim mesmo. Entendeu? Então, ele está chamando a atenção da mesma maneira que tem que ter ideias para evitar a ingestão de coisas materiais que vão explicar, também a gente ter esse cuidado com a vida mental para não ter esse problema e piorar as coisas, porque é algo ali que foi muito claro. Ou ele vai prejudicar o corpo são, ou vai potencializar o problema que o corpo já tem. Então, isso também serve para os processos obsessivos. O processo obsessivo, ele pode estar atuando ali como é que se diz? Em querer te colocar algum empecilho ali em termos de doença, mas também ele pode estar potencializando o que já tem ali. Então, são duas coisas ali muito, muito claras para nós no dizer de Emmanuel. Olha, me diz aí o que vocês estão vendo na tela agora. Rafael, o que você está vendo na tela aí para mim? Você. Ah, está vendo a mim? Não, é. Mas está picotando, Paulo. Paulo. Consumindo aqui o tempo. Oi. Tá, ele tá. A conexão tá alterando aí, tá travando, entendeu? Tá, mas vocês estão me escutando bem, né? Mais ou menos. Agora tá. Mas antes estava picotando. Agora travou. Então foi isso. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma coragem aqui para o celular para a gente ir no final, para a gente... Espera um instantinho. Eu vou ativar aqui a ancoragem pelo celular, que eu acho que vai melhorar isso. Bom, como é que está a voz agora? A voz está melhor, está bem melhor. Então é o seguinte, eu vou continuar, porque ainda está processando, eu mudei aqui para a ancoragem do celular. Então, eu vou lá para o texto, vocês vão continuar me vendo, mas eu vou estar falando. Quando aparecer a tela aí para vocês me avisam.
que aí eu não estou vendo, eu não sei se vocês estão vendo a tela ou não. Mas vamos lá. Continuando o pensamento de Emmanuel aí, ele diz o seguinte: ó, cultivar melindres e desgostos, irritação e mágoa é o mesmo que semear espinheiros. Parou. Pessoal, o Paulo desconectou. Nessa mudança aí de conexão com a internet, pelo visto, ele acabou perdendo a conexão de vez e, pelo visto, caiu aí, saiu da reunião do Google Meet. Enfim, vamos aguardar um pouco para ver se ele consegue retornar. Problemas de tecnologia, problemas de comunicação. Rafael, Oi? posso fazer algumas colocações? Claro, pode sim. Então, olha só, a gente tem a forma pensamento. O que é a forma pensamento? É a forma que nós plasmamos, construímos sobre os nossos fluidos e que adquirem vida própria. Por exemplo, se eu penso numa flor, numa rosa vermelha, ela toma forma, tem cor, tem aroma, fragrância. Quando André Luiz se refere aos vibriões, espiroquetas, bacilos nas vias públicas, ele estava dizendo das formas pensamentos que as pessoas exalam e que têm vida própria, caminham e vão atingir a quem? Aos incautos, os imprudentes, aqueles que atraem pela sua sintonia essas bactérias, essas formas pensamentos maléficas. Sim, com certeza. A gente vai. Nós tivemos problema lá com o Paulo e, pelo visto, ele está demorando a voltar, a conectar. A gente já está também passando aí o horário, né? Vamos aguardar mais alguns minutinhos. Se ele não conseguir retornar, a gente encerra o estudo de hoje e prosseguimos aí na semana que vem, tirando dúvidas e tudo mais, tanto de hoje. Mas eu acho que ele está voltando aí, ó. Paulo, liga o microfone. Tem que ligar. Ele voltou fechando. Teve isso mesmo, eu preferi sair porque estava paralisado. Qual a última coisa que você escutou? Não, a última coisa, você começou a ler uma tela e caiu. Ah, tá. Então vamos voltar lá, que é uma colocação bem objetiva de Emmanuel, quando ele fala que nós estamos cultivar melindre, desgosto, irritação e mágoa. Isso aqui vai é como se fosse, ele diz aqui, semear espinheiros magnéticos e adubá-lo no solo emotivo da existência. Isso aqui vai prejudicar muito o corpo físico. Ele fala aqui que vai arrasando, consequentemente, sangue, nervo, glândulas e vísceras do corpo. Isso aqui é por conta que esses sentimentos, principalmente melindre, você vê que é coisa que às vezes a gente não leva muito em consideração, mas o melindre é aquele negócio de você se sentir melindrado com qualquer coisa, aquela pessoa muito sensível, o excesso de sensibilidade, aquilo ali causa um desconforto, porque você fica magoado com as pessoas, porque a pessoa fez isso, fez aquilo outro, e na realidade nós que estamos exacerbando aquilo ali. Então são sentimentos que eles vão pipocar lá no corpo físico. Fica aquele sentimento, aquele tipo de fluido armazenado ali, e é isso que às vezes, na hora do passe, o espírito sugere a gente para dissolver aquilo ali, que são exatamente esses fluidos deletérios que ficam ali. Em contrapartida, ele coloca o seguinte, para guardarmos assim compreensão e paciência, bondade infatigável, tolerância construtiva
em todos os passos da senda. Porque somente ao preço de nossa incessante renovação mental para o bem, como apoio do estudo nobre e do serviço constante, é que superamos o domínio da enfermidade, aproveitando os dons do Senhor e evitando os reflexos letais que se fazem acompanhar do suicídio indireto. Você vê a importância da mente sadia, e aí a gente vai entendendo todo o esforço que os espíritos fazem para nós termos a mente ocupada, principalmente com atividades no bem, pensar o bem, trabalho dentro da casa espírita, que você vê, às vezes, nós como médiuns não valorizamos esse aspecto do trabalho mediúnico. Do trabalho do trabalho normal na casa, mesmo que não seja mediúnico, que você pensar assim, pô, eu estou quase o dia todo na casa espírita, todos os dias da semana eu estou na casa espírita, pô, eu faço isso, eu faço aquilo outro, eu faço aquilo lá, envolvido num monte de trabalho. Olha o benefício disso. Enquanto eu estou no trabalho doutrinário, eu estou com a mente ocupada em coisas positivas e boas. Então, eu estou me mantendo, eu estou treinando a ficar mais tempo do meu dia equilibrado. Então, de tanto fazer esse treinamento, eu vou adquirindo naturalidade e me manter equilibrado. Esse é o grande ponto do trabalho que às vezes a gente não valoriza, né? É manter a postura. Vamos aí nos encaminhando para os finalmente aí dos pensamentos que Emmanuel coloca para a gente no Pensamento e Vida. E ele continua, e aí já vai partindo para o encerramento da lógica dele, ó. De duas espécies são as vicissitudes da vida, ou se preferirem, promanam de duas fontes bem diferentes, que é muito que fala o Evangelho, que importa distinguir. Uma tem a causa na vida presente, outras fora dessa vida. Remontando-se à origem dos males terrestres, reconhecer-se-á que muitos são consequência natural do caráter e do proceder dos que suportam. Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos de todo gênero, ou seja, não tem nada de kármico, não tem nada que eu estou trazendo da outra vida, tem do meu comportamento. E ainda com o pensamento de Emmanuel, mais do livro Leis do Amor, a gente encerra o pensamento de Emmanuel aqui com essa pergunta. Todas as enfermidades conhecidas foram solicitadas pelo espírito do próprio enfermo antes de renascer? Olha a resposta de Emmanuel. Nem sempre o espírito requisita deliberadamente determinadas enfermidades, de vez que, em muitas circunstâncias, quais daquelas que se verificam no suicídio ou na delinquência, caímos de imediato na desagregação das próprias forças, lesando o corpo espiritual, o que nos constrange a renascer no berço físico, exibindo defeitos e moléstias congênitas em aflitivos quadros expiatórios. Ou seja, quando eu peço, eu estou pedindo para me ajudar numa determinada condição, no cenário mais propício para progredir. Mas tem outras, que é essa que ele coloca, que, em muitas circunstâncias, o meu desequilíbrio em outra vida causa um desajuste no corpo espiritual que vai se refletir no corpo físico. É claro que isso foi uma escolha que eu fiz, mas não assim, ó, eu quero isso. Eu fiz essa escolha, e aí a evocação da lei de ação e reação, quando eu agi daquela maneira descompensada lá numa vida anterior. Aí eu já criei, é o plantio que eu fiz e que eu vou ter aquela colheita determinada. E para fechar o estudo, com essa conclusão aí de Emmanuel, a gente vê da importância do entendimento espírita para ver esse quadro todo. E a gente observa que quantas coisas que nós vimos hoje aí no texto de Emmanuel, que muitos de nós traziam conceitos um pouco truncados. Tipo, não, toda doença tem causa no passado. Toda doença eu escolho. E não é assim. Sem um cenário mais variado,
Mas o que a gente pode deduzir desse estudo de hoje é sempre assim. Tudo que eu plantei, eu vou colher. Se traduzindo para a medicina espiritual, a gente vai falar assim, ó, toda a minha atitude de desequilíbrio, em qualquer encarnação que eu tive, uma hora vai eclodir no corpo físico. Todos os atos que eu cometi numa encarnação, uma hora vai eclodir no corpo físico. Ou nessa vida mesmo, ou numa próxima. E outra coisa, sempre a minha postura, estando encarnado ou desencarnado, ela vai sempre influenciar na minha saúde total. Por quê? Porque eu esteja com o corpo físico como sendo instrumento de relação, ou tendo o corpo espiritual como instrumento de relação, esses instrumentos de relação vão sempre espelhar o equilíbrio ou o desequilíbrio da minha alma, do meu espírito. Aonde eu estiver, em qualquer lugar do plano espiritual, encarnado ou desencarnado. Por quê? Porque a base, a causa primária, é o espírito. Então, onde o espírito estiver, independente do seu invólucro, ele vai causar algum reflexo nesse instrumento de relação. Então, no capítulo de hoje, era isso que a gente tinha que trazer. E vou chamar a atenção de uma coisa para vocês não se espantarem. Hoje nós fizemos a aula 1.4. Aqui nós vamos passar para 1.6. A gente vai falar no distúrbio mediúnico, tá? No estudo que vem. Então, por que não está indo para 1.4? É porque quando nós fizemos a programação desse curso, a aula 1.5 era uma aula prática que a gente pediu para um médico para fazer sobre depressão. Na casa que eu apliquei esse estudo na primeira vez. Então, para não ter que mudar todos os slides e passar lá para 1.5, ter que mudar aquele troço todo, eu mantive assim, tá? Mas não está faltando aula nenhuma para nós, não. Isso foi um caso que era um dia que eu não poderia ir dar a aula, e aí nós falamos, para não ficar sem aula, vamos botar um médico aqui para falar de depressão, que é um assunto que cai muito bem ali. Mas era para falar tecnicamente sobre a depressão lá na situação. Então, a gente está pulando do 1.4 para o 1.6, mas é normal, tá? Só para não mudar o material. Alguma pergunta, algum questionamento, algumas coisas que vocês queiram falar aí? Rafael, fica à vontade aí. Tá, beleza. Acho que ninguém tem mais nenhuma colocação. Ô, Paulo, você colocou agora no final no celular? É. Porque eu uso como ancoragem. Você tem isso aí, Entendi. olha. Isso aí, a gente está notando, mesmo no meu trabalho. Ele melhorou bem. Mas no meu trabalho diário, né, trabalho profissional, a gente tem usado esse expediente porque a rede normal de internet, como está muita gente em casa e tem muito acesso, e a gente sabe que isso tem um desvio de sinal, né? Que o cara joga mais para cá ou joga mais para lá, ou alguém em casa, pode ser que minha filha esteja usando lá, a Marta também usando, é concorrente à tua rede. E eu estou numa área aqui que eu uso repetidor. Então, quando eu olho aqui, o sinal, ele teoricamente está bom, ele está chegando para mim. Mas o que eu vejo aqui é o sinal da repetição. Então, quando ocorre uma variação nesse sinal da internet normal, o telefone, ele, como o que eu tenho aqui é para mim, ele é mais, vamos dizer assim, menos suscetível às intempéries, principalmente se você tiver repetidora perto. Se você botar com uma ancoragem aqui e você compartilhar para o computador, às vezes ele fica mais estável do que a internet. Então, vocês perceberam que nessa parte final ficou melhor, né? Bem melhor. Para ter uma ideia, eu às vezes quando estou fora do Rio, o pessoal, a família da Marta tem casa em Teresópolis. Lá não tem internet. E eu já trabalhei um dia inteiro lá usando o telefone como ancoragem para o computador.
Agora, o perigo, por exemplo, lá é serra, né? Teve uma vez que eu fui para lá, por causa de condições climáticas, ficou sem sinal lá. A operadora comunicou para a gente que lá estava sem sinal. Fui ligar para reclamar. Mas Entendi. fora isso, tu vê, ele consegue dar uma... Não dá para tu usar todo dia, porque tu acaba estourando o pacote, né? Dependendo do pacote que você tem. Mas isso Sim. é uma... aí eu posso falar que numa emergência que vocês tenham aí, particularmente cada um, pode usar esse artifício no celular que bom. dá. É Resolve. bom. Quebra o galho, quebra o galho. Tá, beleza. Mas, Paulo, acho que não teve nenhuma pergunta, né? A gente parte aí para o encerramento. Obrigado mais uma vez. Que isso, Que a prazer gente meu. possa ter aí um bom domingo. Que Jesus nos abençoe o dia, nos abençoe a semana. E hoje à noite a gente tem o Wagner Paixão. Ele vai falar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo hoje à noite, às 20 horas, com a gente aí. Então, a gente tem mais um encontro aí essa noite com Wagner Paixão, se Deus quiser. Tá bom? Eu vou ver se consigo. Tu manda o link para mim, porque tu sabe, né? Hoje tem aquele estudo do Leopoldo Machado lá, que é antes, e às vezes acaba prolongando estendendo muito. Mas vamos ver. Se eu tiver com disposição, eu participo aí de noite. Vou mandar para o pessoal. Olha, gente, um abração. Fiquem com Deus. Que Jesus nos abençoe. Uma boa semana para todos nós. Muita paz. Valeu, um abraço, meu amigo. Obrigada por tudo. Bom dia a todos. Obrigado. Bom dia. Valeu, Ana Paula. Bom dia, Rafael. Bom dia, Paulo. Obrigado por bom tudo. Dia a todos. Um abraço Valeu. a todos. Obrigado vocês pela atenção. Valeu. Bom dia. Um bom dia a todos e muito obrigado aí pela clareza da explicação do nosso companheiro Paulo e a oportunidade de estar aí com vocês, viu? Forte abraço. Eu que agradeço. Abração. Fica com Deus. Tchau. Bom dia, Paulo. Valeu. Bom dia, Rafael. Obrigado bom dia, pessoal. Valeu. Tchau. Rafael, tchau. Um abração, cara. Bom resto de dia. Tchau, querido. Vai com Deus. Eu sei que você está na correria aí. Não. Eu vou... Eu não falei para todo mundo lá, mas eu ainda vou trabalhar hoje, cara, profissionalmente. Eu tenho que fechar um trabalho aqui 15 horas. Por isso que eu te falei, se eu aguentar, de noite eu entro. Vai lá. Beleza, então. Valeu, um abração. Vai com Deus. Tchau.